Olá, pessoas! Podcastirmãos.com de número 75 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com Adriana, a esposinha. Que título esquisito. Olá, pessoas! Eu sou a Adriana e eu estou aqui gravando mais um podcast pra vocês. Somente para vocês. Pra você, do fundo do nosso coração. Mas não é podcast romântico. Não é. Nem um podcast menininha. Não, esse é de universitários. É por isso que nós estamos aqui com o eterno universitário Cassiano. Aí, pessoal. Cassiano. E para falar sobre a vida universitária, sobre a ditadura da incredulidade nas universidades, esse é o título mais pomposo do nosso programa até hoje. Está aqui conosco Libério. Tem que ter um sobrenome, Libério Libério. Na verdade, meu nome completo é José Libério Ninho dos Santos de Paula Pacheco. Não, Libério, só Libério. Libério. Entenderam? A gente tá aqui com o Libério, fundador, presidente da Toca do Estudante. E a gente vai falar sobre tudo isso e mais um pouco daqui a pouco, depois dos recadinhos. Muito bem, então nós somos teletransportados para um estúdio profissional, né? Finalmente. Estamos aqui na casa, no estúdio do Cláudio Martos, aquele cara que a gente já tem falado em alguns programas, que ele lançou o CD Vida Verdadeira. Fizemos até uma promoção com isso. Você podia ganhar seus 10 CDs, as pessoas já receberam, já estão ouvindo. E, tô que nem Jô Soares, né? Não deixa o entrevistado falar, só eu que falo. Mas eu tô aqui. Mas eu queria aproveitar para falar que o Cláudio foi o grande motivador de nós começarmos a fazer podcast. Se você ouviu o podcast imediato que a gente falou lá no outro programa, saiba que o Cláudio que fez aquele programa 15x15, viu? Pois é, ele fazia um podcast sobre música e a gente se inspirou, sem saber muito do podcast, e começou a fazer. Agora só não pode perguntar pra ele o que aconteceu com o podcast. Não, eu conto. Ele entrou pros arquivos, né, lá do Buena Onda. O legal do podcast é que você consegue guardar ele pra exato, sempre, né, cara? Exato. Foi pro ar, mas tá lá ainda. Existem provas, né, que existiu. Que ele existiu, exatamente. Então, Cláudio, a gente vai aproveitar esse tempinho aqui pra falar um pouquinho mais sobre o seu CD. Queria que você contasse pra gente qual que é a linha que você escolheu pra fazer esse CD, qual a motivação. Esse CD, ele é, em relação ao primeiro, ao Tufano, que era mais pop rock, e ele era um disco panfletário, né? Era tipo a mensagem jogada assim na cara: crê no Senhor Jesus e será salvo, né? Esse não é diferente, esse disco já é o mais introspectivo, é um disco devocional, né? Pra reflexão, então. É um disco assim, mais eu com Deus, né? E eu digo isso no disco, assim: se serve pra você a minha experiência com Deus, porque é isso que acontece, e isso que torna ele real, né? Ou seja, não é uma coisa fabricada, né? Não é, sei lá, não querendo criticar, mas às vezes um louvor coletivo que você fala certas coisas pro grupo, né? Mas às vezes não é aquilo que passa pra você naquele momento, né? Aqui é bem a sua alma, né? No momento que você estava compondo e gravando esse CD. Por isso que chama Vida Verdadeira? Exato, vida de verdade mesmo, com as vantagens e as desvantagens, entendeu? É a vida nua e crua. Exato, é o retrato daquele cara que é um crente bacana no domingo, provavelmente, né? Mas durante a semana o bicho pega, né? Então, é isso aí. E, Cláudio, como é que a gente faz pra adquirir, pra ouvir um pouquinho desse CD? Onde que a gente pode encontrar mais informações sobre Vida Verdadeira? Eu acho que o lugar que você pode começar é pelo site do Buena Onda, que é o selo que a gente montou, né? Que a ideia é agrupar músicos cristãos, né? Ou seja, quem sabe esses músicos juntos cheguem mais longe, né? É poder divulgar melhor essa mensagem. E lá tem a minha página, tem os links que você pode acessar. Acessa lá, entra em Artistas, Cláudio Martos, e depois você vai ver o link pro Vida Verdadeira. Tá, então você tem um estúdio, quer dizer, se eu tenho um grupo de louvor na minha igreja, eu posso entrar em contato com você pra gravar um CD? Veja bem. Saia justa, hein? Saia justíssima, né? Não, mas é o seguinte, a gente recebe sim, sempre, e eu te digo assim, manda, quem sabe não rola, não sei, né? A intenção é tentar revelar algumas coisas que estão escondidas por aí também, né? Exato, a ideia era essa, provavelmente assim, existem muitos talentos que estão por aí e não tem condições de chegar a fazer um disco de qualidade, né? Um trabalho, e acho que o Buena Onda entra aí, né? Dá aquela
calçada, né? Você falou que o Tufano é mais um estilo pop rock. E esse Vida Verdadeira seria? Esse é a minha incursão pela MPB, né? Um argentino mexendo com MPB, mas tem uns truques aí, Não né? fala que você é argentino, não, senão Ninguém CD, compra, cara. não. Mas eu sou salvo, cara. Eu fui restaurado. O que eu tô falando, cara? O ritmo, o MPB. Ah, tá, então, mas eu falei que tinha um truque, né? Como eu consigo fazer isso, assim. Tem bastante parceria, né? Esse é um disco que eu sempre quis celebrar essa coisa da parceria, porque eu não acredito na música solo, sabe? Principalmente cristã. Eu acho que música é parceria, é aquele grupo de gente que se reúne para um resultado, né? Não tem como fazer isso sozinho. Então eu acho que como cristão a gente precisa celebrar isso mais ainda. Então tem essas parcerias e esses caras, por exemplo, tem o Silvestre, que acho que o pessoal conhece, o Rodrigo Viriato, que o pessoal devia conhecer, porque é um cara muito cabeçudo, bom pra caramba. Cabeçudo no bom sentido. No interior cabeçudo tem outro sentido. Então, não, um cara cérebro grande, assim, geninho. E tem o meu irmão também, e essas coisas, parceria, dividir e somar, multiplicar. E qual que é o site de novo? www.buenaonda.artarte, né? .br. Beleza, Isso. Cláudio. Valeu. Até o próximo CD. Aquele abraço. Muito bem, esposinha. Recadinhos no podcast irmãos.com. Recadinhos com novidade, viu, gente? Olha quem está de volta. Escuta a musiquinha aí. Sara, seja bem-vinda de volta ao podcast. Olá, seres humanos! Ou não, né? Vai saber quem tá ouvindo, né? Terráqueos. A Sara, desde que ganhou a caricatura no podcast, ainda não tinha participado. Mas temos uma boa notícia. Não, minha bonequinha tá tão linda! A internet chegou ao Rio de Janeiro. Eu agora tenho Velox, gente. Obrigada pelas orações. Daqui pra frente, mais participações da Sara no podcast irmãos.com. Tá vendo, Sara? Ó, assumindo compromisso direto do programa, hein? A bênção demora, mas chega. E ela cansou desse negócio de dicionário de novo, né? Chega, né, Sara? Chega. Agora é só fazer umas participações, um alívio cômico no programa, as piadinhas. Exatamente. Até porque não tem tanto nome estranho assim no mundo. Quer dizer, até tem, né? Mas é muito difícil arrumar significado pra tudo. Haja criatividade, né? Tá louco. Vamos lá então para alguns recadinhos. Antes de nós lermos os nossos e-mails, a gente precisa avisar que o Efeito Estufa está de volta. Está de volta, primeiro módulo do Efeito Estufa. Esse recado vai ser assim, bem rápido. Você vai ouvir o programa, já vai ficar sabendo do recado, e no próximo mês que você já ouviu o programa, esse recado já não vai estar valendo. Pois é, então dia 1º de dezembro tem uma turma nova, dá uma paradinha pras festas do fim de ano e recomeça em janeiro, tá bom? Se inscreve lá, efeitoestufa.net. E outro recado rapidinho, a última vez que a gente vai falar sobre isso. Até porque mês que vem já não vai estar valendo também. Não, nem na próxima semana já não vale, porque daqui a 3 dias depois do lançamento desse programa, começa o Lutando pela Igreja no Rio de Janeiro. A Sara vai estar lá, né, Sara? Fala que vai, Sara. Lá na Igreja do Recreio. E olha que legal, o evento vai ser na quinta, na sexta e no sábado, mas na quinta-feira é Open Church. Na quinta-feira vai ser aberto pra todo mundo. E quem que vai pregar na quinta-feira? Na quinta-feira, Ed Renekiewicz e Ariovaldo Ramos, as estrelas do nosso programa anterior, estarão lá e você pode assistir na faixa. E quem mais que vai estar na quinta-feira? Banda Kromb. Quem mais que vai estar na quinta-feira? Eu e você. Bom. E a Sara, né? A gente vai orar por isso. A Sara vai aparecer lá, porque é de graça, né, Sara? Na quinta você vai, pelo menos. Que horror. De graça. Quem sabe a gente grava um podcast ao vivo lá. E a novidade também é que você pode se inscrever para assistir online, para assistir ao vivo pela internet. Então entra lá, irmãos.com/lutando, ou você se inscreve para participar dos 3 dias, ou se inscreve para assistir online ao evento, beleza? E-mail! Primeiro
e-mail do Edivan, Jardim São Paulo 2, Guaianazes, São Paulo. Guaianazes é bairro de São Paulo ou é cidade? Acho que é bairro, né? Tá aí a pergunta, né? Fica a pergunta pra jogar no Google na próxima vez. Olá, pessoas! Saibam que o ministério de vocês tem abençoado muito a minha vida. De fato, eu tenho aprendido a cada dia, a cada estudo, a cada meditação e a cada ministração dos mestres. Tá falando de nós? O que Deus quer... o que Deus quer do ser que Ele criou a sua imagem e semelhança. De fato, entender missão integral é muito interessante, porque abre a mente para uma nova realidade, visto que o evangelho no Brasil está distante do evangelho bíblico. Entretanto, é notório que tem muita gente que leva a palavra de Deus a sério. Basta olharmos para o vosso ministério, do Ari, do Ed. Ah, esses são os mestres, né? Enfim, tem bastante gente boa. E eu tenho procurado ficar perto dessas pessoas, procurando entender o que posso fazer para ajudar, além de tentar implementar de alguma forma na minha comunidade o que chamamos de missão integral. O Ari diz que não basta tirar o sujeito do inferno, tem que tirar o inferno do sujeito. Esse é o grande desafio da igreja. Vamos em frente, vamos sinalizar que o reino está próximo, como diz o Ed. Muito bem, Edvan, obrigado pelo e-mail. Na verdade, vamos sinalizar o reino, né? Vamos sinalizar o reino. E se você não sabe do que estamos falando, nós falamos sobre missão integral no programa número 74 do podcast Irmãos.com. É só clicar lá e ouvir, tá bom? E o próximo e-mail a gente vai deixar pra Sara, porque é exatamente o e-mail do ganhador da promoção do Ultimato. Olha isso aí, então, a pessoa do próximo e-mail, porque a Sara vai falar, né, quem que é, ganhou o livro do René Padilha, O que é Missão Integral. O que é Missão Integral? A gente tinha pedido pra você mandar uma mensagem de voz, mas o pessoal preferiu mandar uma mensagem de texto mesmo, e nós escolhemos esse que é o próximo ganhador da promoção. Eu gostaria de agradecer as pessoas que mandaram também os vários depoimentos, vários testemunhos, muito legal, valeu mesmo, gente. Sara, está com você a leitura deste e-mail? O e-mail do Valdeban Alves. Valdeban, eu quero emprestado, hein, Ele é lá de Santa Terezinha e ele fala o seguinte: Santa Terezinha, gostaria de contar... Pernambuco, por favor, não é um Pernambuco, vamos situar, Pernambuco. Eu leio com sotaque, eu não sei como é que é o sotaque de Pernambuco direito. Vou ler com sotaque carioca mesmo. Gostaria de contar pra vocês uma experiência que tive fazendo missão integral. Compramos umas cabras, eu gosto de cabra é simpática, e criamos o projeto Cabra é Bom, e doamos essas cabras para famílias carentes aqui em nossa, eu acho que é cidade. O projeto é o seguinte: doamos a cabra e a pessoa se compromete de devolver para o projeto o filhote, de preferência fêmea, para podermos dar continuidade ao projeto. E uma irmã que ganhou a cabra, ela e a cabra estavam grávidas, olha só, gente, e ambas deram crias. A irmã deu cria também? A irmã e a cabra, ó, tá aqui, é o Valdeban que tá dizendo, não sou eu não, hein, irmã? Espero que a irmã não ouça esse podcast. E a irmã teve problema com o leite, secou o leite dela e a cabra supriu o leite para os bebês. Foi uma experiência muito legal. Muito legal. Espero que tenha sobrado também pra cabrinha pequena. É mesmo, né? Imagina se a cabrinha morreu. Foi tudo pro bebezinho, mas muito legal a iniciativa. Valdeban, fala, Sara. Não, fica a dica pra quem tá grávida aí, tá entendendo? Começa logo a criar uma cabra, fazer um estoque de leite. Dá pra dar um Mas jeito. Eu achei tão bonitinha a ideia de ter cabra. Aqui em São Paulo não dá pra ter cabra, acho que nem no Rio, né? Mas o Pernambuco... Não dá, ainda bem que foi cabra, né? Vai que é papagaio ou outro bicho qualquer, porco, não ia rolar. É verdade. Nossa, é verdade. Muito boa a ideia, Valdeban. Você ganhou o livro Que é Missão Integral, do René Padilha, vai receber na sua casa. Na sua casa, você manda o seu... Na sua cabra, não. Na sua cabra. Na sua casa, manda o e-mail pra gente com o seu nome, endereço e CPF pra gente emitir a nota fiscal de doação em seu nome, tá bom? Próximo e-mail, Thiago Mengali. Ele não mandou de onde que é, viu? Tá, mas ele é o Thiago Mengali. Olá, do pessoas. Brasil. Bom, eu nunca havia escrito um e-mail pra vocês, resolvi escrever aquilo que penso. Pessoal, chega de pregar heresias do podcast. Como assim? Ah, daí ele fala que é brincadeira. Acho bom. Quero dizer a vocês que depois que passei a me inteirar mais em alguns assuntos no podcast Irmãos.com, abri meus olhos pra muita coisa mesmo. No próximo ano quero trabalhar profundamente com o discipulado. A gente falou sobre isso em alguns programas, né? Do que adianta ter uma
igreja cheia de jovens, mas jovens que não têm uma vida diária com Deus, que vivem distantes de Deus. Mas se fizer diferente, se ensiná-los, preparar a cada um na palavra de Deus, fazer com que cada um se torne um bereano, creio também que cada um será um ganhador de almas. E mais, um discipulador. E além de termos um grupo de jovens forte e firmado na palavra, teremos um grupo que vai influenciar a igreja a ser uma igreja que vive pela palavra. Orem por mim para que esse projeto dê certo. Vamos orar sim. Olha, essa tem é a que ser nossa um intenção. bereano. Lembrando que o ano de 2009 foi o ano do bereano. Ainda é o ano do bereano. Não acabou o ano ainda. Não acabou, ainda estamos em 2009. Aprendi muito também com o podcast Missão Integral. Se um dia eu for um pastor, eu tenho desejo, mas não sei se esse é meu chamado, quero levar essa visão para a igreja. Ser uma igreja que vive uma missão integral, uma igreja relevante. Acho que li no Twitter de algum de vocês que para sabermos se uma igreja é relevante, é só nos perguntarmos. Se a igreja fechar, quem não é membro vai sentir falta? Na verdade, a gente falou isso em algum programa, né? Foi programa. Mas programa. Acho que a gente acabou tweetando isso também. Alguém tweetou. A Sara nem sabe o que é Twitter, né, Sara? Sei, só que eu ainda não participo, não. Louvo a Deus pela vida de vocês, continuem com essa porta aberta, servindo de edificação, para aprendermos muitas e muitas coisas, e que essa visão expanda-se, cresça, aumente. Uma igreja bereana que tem um verdadeiro discipulado, que não aceita a teologia da prosperidade, que se preocupa em estar integralmente numa missão. Acho que tô começando bem, né? Você reparou que ele fez um resumo dos nossos últimos podcasts? Muito bom, ampliando a visão missionária. Thiago Mengali, valeu pelo e-mail, e a gente vai deixar o último e-mail desse podcast pro Jordano. Pra Sara ler. Giordano! Esse é italiano, hein, Sara? Eu acho que sim, Giordano Pacelli. Olha só que nome bonito, gente. Bonito, né? Eu falei pro Paulinho, falei, nossa, que sobrenome mais requintado, bonito, né? Melhor do que o meu, né? Silva. Qual é o seu nome? Sara Silva Martins. Eu nem me apresento como Silva, só Pacelli. É um sobrenome. Desculpa aí se eu não tô lendo certo, mas parece assim, pomposo, né? Enfim. O Giordano tem 28 anos e mora na cidade de São Paulo. Deve ser algum daqueles bairros italianos. No Bexiga. Né? Bexiga. Ele diz o seguinte: estou escrevendo principalmente para dizer que eu sou de São Paulo e tenho muito interesse em participar da oficina de podcast. Que legal. Meu sonho é um dia fazer um podcast para uma ONG que participo. E estou vendo nessa oficina essa possibilidade de realização desse sonho. E fico super empolgado em saber que há a possibilidade de aprender tudo isso com ninguém menos do que Paulinho. Olha! Grande Paulinho! Vou deixar bem claro, quem separou esse e-mail foi a Dri, tá bom? Eu separei pelo sobrenome dele, eu achei legal. Mas o marido dela é grande mesmo, gente. É verdade. Suas ideias e o modo de colocá-las me lembram muito meu discipulador. E vocês dois são pessoas... vocês dois, Paulinho e Adri, são pessoas que admiro e respeito bastante. Muito obrigado. Sou muito fã de vocês e do podcast Irmãos.com. Já escuto vocês há um tempão. Sou daqueles ouvintes que ouve quietinho, que não manda e-mails e nem escreve nos comentários. Mas voto sempre em todos os prêmios que o Irmãos.com concorre, porque o Cast é o melhor podcast cristão do Brasil, em letras maiúsculas. E garrafais. O melhor podcast cristão do Brasil. Sensacional e edificante. Olha só. Toma essa JV na estrada. Tá escrito aqui. É duro que a Sara lendo não tem ideia do que tá falando, né? Deixa eu ler pra você essa parte. Leia. Toma essa, JV na estrada. Aê! Já apresentei o cast para vários irmãos, inclusive para um grupo da igreja do qual faço parte, que está encarregado de fazer uma apresentação, que chamamos de Louvorzão, cujo tema será adoração. Passei para eles como base os estudos do cast número 30 com Ariovaldo Ramos sobre o mesmo tema, e o programa está nos ajudando muito a definir o que e como faremos essa apresentação. Um grande abraço e fico na expectativa, orando bastante para que se realize a oficina do podcast. Muito bem, a gente está programando, muitas pessoas escreveram falando que gostariam de participar, talvez já no começo de 2010, dependendo da nossa viagem para os States, né, que tá aí caminhando, dependendo de quando a gente conseguir o visto. Para quem não sabe, a gente tem a possibilidade de fazer um estágio lá na Flórida. Eu nem passar ainda. Passando por algumas igrejas de lá, conhecendo, aprendendo um pouquinho mais de comunicação. Então vocês orem pra gente nesse sentido também, e dependendo da época em que conseguirmos essa viagem, a gente agenda essa oficina de podcast aqui em São Paulo também, beleza? Beleza, mas o Giordano vai ter
ter que fazer uma massa pra gente. Vai ter que convidar a gente pra comer uma pizza lá no Bexiga. É verdade. Quando você vier aqui em São Paulo, a gente já entra em contato com Giordana Pacelli. Beleza? Vamos lá então para o nosso programa com o Libério, falando sobre universidade, sobre vida universitária. E a gente volta no próximo podcast Irmãos.com com a Sara, se der tudo certo, né, Sara? Com certeza, agora com Velox. Plim, plim. Eu acho que a gente pensou nesse tema exatamente pela situação que nós vemos nas universidades, né? Por que até a gente vê até cristãos que entram na universidade e acabam indo para esse lado da incredulidade mesmo, né? Muitos abandonam sua fé e enfrentam dificuldades para se posicionar como cristãos na universidade. É mais ou menos por aí que a gente vai falar um pouquinho, né? Eu já vi em caso tem uma pessoa que eu conheço muito, que ele é filho de uma pessoa muito entendida da palavra, tem trabalho na igreja, e esse rapaz, ele conhece muito, muito assim a Bíblia, estuda e tal. Entrou na faculdade, no meio do primeiro ano da faculdade ele negou a fé, completamente não vai na igreja, e ele fala que tudo que a gente vive é um conto de uma história. E aí, pelo que eu percebi, ele estudava a Bíblia, mas ele estudava a Bíblia como se fosse uma história, não que aquilo fosse uma coisa real. E aí eu não sei se foi a faculdade que revelou ele ou se a faculdade transformou ele. Você acha que a faculdade tem esse poder, assim, esse âmbito universitário? Bom, convicção que não pode ser testada, posta à prova, não é convicção. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu posso dizer sobre esse moço é que ele não tinha convicção do que ele dizia que seguia. A primeira coisa que eu posso dizer, sem conhecê-lo. Se ele estivesse aqui, eu diria a mesma coisa para ele, sem problema nenhum. Agora, se a faculdade transforma a gente ou não, vai depender da convicção que você tem. Vai depender do que você leva para lá de bagagem. A faculdade não... Na verdade, ela já pega os caras mais ou menos prontos, né? As pessoas já chegam lá a partir, no mínimo, dos 17 anos. Isso no Brasil é quase impossível. Na maioria das vezes o cara tá com 18, 19, né? Um pouco mais. Então, ele não é mais um bebezinho. Claro que ele tá num momento interessante que ele vai declarar independência, né? Muitos saem de casa, vão pra outra cidade. Isso pode ajudar. Pô, agora eu sou dono do meu nariz. No Brasil, o cara fica dono do nariz dele com 18. E aí, agora eu posso mandar na minha consciência, vamos dizer assim, nos meus atos. Eu posso tornar minha consciência pública. E aí a faculdade, nesse sentido, pode ajudar a revelar, né, que você falou. Entendi. O que ele agora, pra gente situar assim um pouco, a gente está falando sobre o conteúdo que é ensinado na faculdade, ou sobre questionamentos que são feitos na faculdade que confrontam a fé ou o tipo de crença, ou a gente está falando mais de um ambiente que a pessoa encontra na faculdade? Porque assim, todos nós, a Adri contou um caso, né? Eu acho que todos nós conhecemos um caso ou outro assim, e nós mesmos, né? Eu tive questionamentos grandes assim, né? A respeito da minha fé e tal, durante no tempo de faculdade. Mas só para entender melhor, né? O que você tá querendo dizer a respeito disso, se é um confronto por causa dos conteúdos que vão ser levantados lá, novos, ou tem mais a ver com aquele momento da vida, né, da pessoa. Eu tenho a suspeita de que são as duas coisas juntas, né? É uma misturada mesmo. Não é uma coisa só, não é uma coisa em detrimento da outra, não é exclusivamente uma situação. Os conteúdos caminham no sentido de desmontar qualquer convicção religiosa ou teológica que a pessoa tenha, porque isso dentro do ambiente acadêmico. Eu vou falar aí da academia brasileira, que é a que eu conheço, né, um pouquinho melhor. Dentro desse ponto de vista, o conhecimento de Deus, a teologia do jeito que a gente entende, isso foi banido do círculo acadêmico. Isso é um fato. Então, os conteúdos que são ensinados, todos eles estão pautados a partir da premissa de que o homem é responsável pelos seus próprios atos e responsável pelos seus próprios saberes, e ninguém tem nada a ver com isso, muito menos Deus, mesmo porque ele está morto. Então, se ele está morto, por que eu vou ficar dando trela para um defunto? Esse é um ponto. Num outro aspecto, é um momento onde, por conta desses conteúdos que são apresentados, a juventude a meninada acaba fazendo questionamentos importantes. São perguntas interessantes que são levantadas, mas que na verdade eles não oferecem respostas. A gente tem alguns doutores lá com a gente, é muito engraçado, né? A universidade, de um modo geral, eles ensinam os caras a fazer muito boas perguntas, mas não ensinam esses caras a dar resposta nenhuma. É impressionante como a gente tem gente lá no nosso meio, crentes,
Bons questionadores. Fazem perguntas assim fantásticas. Você fala, cara, eu nunca pensei nisso. Mas e aí? Você tá perguntando isso aí porque você já tem alguma coisa em mente? Não, eu queria saber, eu não faço ideia. Então, não ajudou muito não, né? Então é uma mistura. Conteúdo e ambiente que favorece isso. O ambiente também é fomentado pelo conteúdo do que ouviu e tal, junto com essa empolgação juvenil de agora eu vou tomar as rédeas da minha vida aí, das minhas próprias mãos. É que de fato a universidade faz a pessoa pensar em muitas coisas que não tinha pensado antes, né? Tem a ver com a fase da vida, igual a gente falou, mas tem a ver com esse fato de que a pessoa começa a questionar muitas coisas que não tinha questionado. Também com relação à fé deve acontecer isso, porque vem dentro do ambiente, junto com os pais, seguindo no embalo, igual a gente fala. Às vezes a fé dele não é dele realmente, é a fé que os pais colocaram sobre ele, que vem de uma vida de rotina, de prática da religião, mas quando se coloca confrontado com essas questões e começa a pensar, por que eu tô fazendo isso? Será que eu creio realmente nisso? Muitos deles acabam abandonando essa fé, né? Eu acho engraçado também, não é engraçado, mas tem muita pressão. Eu acho que de todas as fases da vida que eu vivi, na faculdade foi a que a gente mais teve pressão com relação à crença mesmo. Na escola, de adolescência, criança, eu não sentia tanta pressão quanto ao fato de ser crente. E também muito menos no ambiente de trabalho. No ambiente de trabalho era uma piadinha aqui, outra, mas o pessoal respeitava bastante. Agora, já na faculdade, a pressão é muito grande. De vamos na festa, vamos na balada, vamos fazer isso. Ah, não, a Adriana não vai porque ela é crente, por causa que tem. E aí, assim, tudo, qualquer coisa, eu acho que todo mundo aqui já teve experiência de ver que tá sendo vigiado. Tudo que você faz, você é vigiado. E eu senti que na faculdade isso é muito, muito mais forte do que em outro ambiente, assim, em outra época. Faz sentido o que você tá falando, porque o problema da religião, ou da crença, especialmente a cristã, é que ela não prescinde de valores. E a maioria dos valores que são na convivência universitária relativos para a orientação cristã são absolutos. Então, o que acontece? Na ponta da linha é o seguinte: por que eu não vou chamar um crente para ir numa balada? Porque o crente que eu conheço não dança, não bebe, não usa drogas, não transa antes do casamento. Então, por que eu vou chamar esse cara lá? Vai fazer o quê lá? Ele é muito... Ele vai ficar me olhando feio. Ele pode ser até muito legal, né? Esse é o crente hipotético, né? O ideal. Eu sei que o crente não é assim, né? Eu conheço muito crente que dança. Mas você não acha que tá perdendo esse estereótipo de crente? Pois é, mas aparentemente ou você acha que ainda tem isso, das pessoas acharem que crente é assim mesmo? Tem muito. Basicamente a gente tem alguns tipos de crentes que chegam na universidade. Um deles é aquele cara que ele diz lá pro pastor dele, sei lá o que, ele disse: pastor, eu passei na faculdade. O pastor vai falar assim pra ele: cuidado com aquele ambiente, cara. É perigoso. Causa mais curiosidade ainda. Aí o cara chega, ele olha, aí acontece um negócio aqui que aconteceu comigo, por exemplo. Eu sou aluno da Universidade de São Paulo. Então chegou uma vez, um dia de calor, eu tô indo pra minha faculdade lá, vou estudar Sociologia, tava calor, eu tinha que ir pro andar de cima, assistir aula e tal, e tô subindo a escada e de repente eu dou de cara com uma moça sentada em umas cadeiras de frente pra escada, com as pernas abertas em cima da escada, de saia e sem roupa de baixo. Nossa! Aí eu, como cristão, olhei, ela riu pra mim, eu ri pra ela. Tava mal intencionada já. Não, ela tava com calor. Tomando ventinho. Aí eu não sabia se eu continuava subindo, se eu voltava, se eu expulsava em nome de Jesus, entendeu? Aí eu parei e pensei: peraí, seu Zé, você é casado, não tem nada ali que você desconhece. O que tá te chocando é o fato de uma moça universitária tá sentada nessa posição, e provavelmente porque simplesmente ela tá com calor, não tá nem aí com quem tá olhando pra ela. Então por que você tá preocupado, meu amigo? Continua o teu negócio e vai pra sala de aula. E foi o que eu fiz. Fui pra sala de aula. Então, normalmente um tipo de cristão que chega na universidade, quando o cara vê isso, ele fala: bem que o meu pastor falou, esse lugar aqui é perigoso, esse lugar aqui é do capeta, né? E esse cara, ele vai passar 1, 2, 3, 4, 5 anos lá, e ele só vai conversar com algum colega ou fazer algum tipo de amizade porque ele é obrigado a fazer trabalho em grupo. Ele nunca vai falar nada lá, ele não vai se misturar para não se macular. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Ele entra e sai como um verdadeiro agente secreto. Ele é tão secreto que nem Deus sabe que ele tá lá dentro. É impressionante isso. A gente encontra muita gente assim. Tem um outro tipo de cara que ele recebe
a mesma orientação do pastor ou do diácono, sei lá. Escuta, cuidado aí naquele lugar. E quando ele chega lá, ele se depara, por exemplo, com os clássicos. Ele vai ler um Thomas Hobbes, ele vai ler um Locke. Isso aí, todo mundo tem que fazer sociologia disso. Depende da faculdade que você faz, tem sociologia disso, daquilo, né? Filosofia da educação, filosofia da matemática, é muito chato. Tem gente que gosta. Essa é a parte boa. Gente, vai falar pra ele que é chato. Nossa, eu odiava a aula. Eu até pecava, assinava a lista e ia embora. Pois é. Então, tem esse tipo de coisa. Aí, mas o cara começa a ver, ele fala, cara, esse cara já tava meio atravessado com a igreja dele, lá, com o estilo da igreja, ou com a religião dos pais, alguma coisa assim. Ele olha e fala, poxa, os caras não me contaram a história toda. Tem boas ideias aqui. Os caras tem vida inteligente. Tem isso, né? Existe pensamento fora do círculo eclesiástico, fora da igreja e tal. Ele fala, os caras mentiram pra mim. Aí o que ele faz? Ele não chuta a igreja de cara. Não chute a igreja de cara. Alguns fazem isso. Ele não chuta, não. Mas ele abraça a universidade. Então ele faz parte de tudo. É do centro acadêmico, é das baladas, ele faz amizade com todo mundo, ele muda o jeitão dele de vestir, de andar. Essa semana eu tava mostrando lá uma das nossas lá, falei, você tá vendo aquele rapaz que vai indo ali? Eu vi quando ele chegou na faculdade. Ele chegou na faculdade, ele parecia um alto executivo de terno e gravata, só que ele veio daquela maneira porque ele era cristão. Ah, é? É, veio trajado pra aula. E que curso que era? Ciências sociais. Nossa, mas estranho. Fantasiado de cristão. Se fosse administração. Pois direito. Cara, eu perguntei pra ele nos começos, né? Chegou a ser meu colega de classe, perguntei pra ele, porque você veio do trabalho? Não, eu vim com a minha melhor roupa aqui pra fazer o curso e tal. Deus me deu, não sei o que lá. Legal, interessante. Você é cristão? Eu sou. Falou o nome da igreja. Sou embaixador do reino. Sabe? Falou o nome da igreja lá e. Sou uma florzinha de Jesus. Tá bom, legal, né? Que joia. 6 anos depois, você encontra o cara parece um mendigo. Quer dizer, ele abraçou a universidade ao inverso. Virou hippie. Né? E virou hippie. Quer dizer, mas tem muito isso. A faculdade que eu vim. Tem muito. Não, mas a faculdade que eu vim, o povo ficava todo maluco. É sério, eu maluco? Conheci. Não, muito assim, não de crente virar maluco, mas de gente assim, normal virar maluca. De assim, mudar completamente a mente, de colocar um monte de dread no cabelo e ficar meio. Essa é a moda da diferente universidade. Mesmo. A moda da universidade no Brasil ela é dos 60, né? E o gnóstico, não sei se é forte na faculdade. Os cursos de humanidades, não? De humanidades, exatamente. Mais. Mas eu acho que a questão muito é a bagagem que você carrega também, né? Porque assim, pra mim, eu fiz ciências sociais também. Pra mim, muita coisa me encantou também. Me fez pensar, me gerou raciocínio, reflexões que eu nunca tinha tido e tal. Eu imagino que acontece com muita gente. Eu tinha um amigo, acho que foi um grande amigo na universidade, que ele, é interessante a história dele. Ele nasceu na igreja, era líder de jovens, e ele foi fazer, antes de sociais, ele foi fazer teologia na Metodista. Ele era metodista. E foi na Metodista, na verdade, que ele virou assim o agnóstico mais convicto, assim, mais inteligente que eu já conheci na vida. Então ele já chegou nas ciências sociais já tragado desconstruído na própria teologia, né, pelos liberais lá. Mas ele virou agnóstico cursando teologia. Cursando teologia. Não é difícil, não. E não acontece. Agora, assim, pra mim, a questão era o tipo de bagagem que a gente recebe dentro da igreja, na nossa formação dentro da igreja, que às vezes é por demais superficial, né? Então você é exposto na faculdade a um tipo de reflexão que você não está pronto para encarar. Você não está pronto para encarar. As respostas são fáceis demais, né? Até então. E daí para frente a coisa complica um pouco mais. Então, só para dizer assim que o julgamento que a gente faz, né, desse processo que acontece na vida do cara na faculdade às vezes, mas às vezes é só ali que ele encontrou um nível de reflexão um pouco mais profundo e mais denso do que ele tinha tido até então. E aí ele não conseguiu dar embasamento para a fé que ele achava que tinha, na verdade, né? Exatamente. Uma coisa nesse sentido. É o que acontece. O cara que faz isso, ele também passa assim, meio que ileso dentro da faculdade, porque ele abraça tudo, mas no domingão ele tá lá no culto. A maioria das vezes ele tá lá, ele não chuta o balde, ele vai fazer isso depois que ele termina o curso. Ele vai levando e tal, mas o pastor tá falando.
Ele não quer criar problema com a família ainda, não quer criar problema com a igreja. Está sendo sustentado pelos pais. Provavelmente. Então, na maioria das vezes, esse cara, ele também não vai abrir para os seus amigos novos ali da universidade quem ele é. Porque se ele abrir, como é que fica a reputação dele? É verdade. Pô, peraí, você, cara, se dá dízimo, você fica escutando lá. Muitas vezes a pessoa nem nega a Deus, né? Ela só simplesmente não divulga. Tem os xiitas, o cara que chega querendo pregar pro poste, né? Tem. Mas esses caras aí, eles são, assim, imediatamente alienados, para não ser trucidados, né? Gente que chega assim dentro da universidade, ele paga um preço muito alto. Então ele vira cínico, ele sai da ingenuidade e vai pro cinismo. Aí ele já não fala mais com ninguém. Agora é um pessoal mais equilibrado. Um pessoal isso que eu queria chegar, porque por enquanto só... Tem por exemplo, um estudante que tá escutando a gente, como que ele não deve se portar assim na faculdade, mas como que ele deve agir assim? Eu vou usar uma frase que não é minha. Provavelmente quem falou essa frase também não é dele. Que é um camarada que eu tenho, assim, às vezes algumas ressalvas quando ele dá as palestras dele, que é o Adalto Lourenço. Sim. Adaltinho é gente boa pra caramba, a gente já levou ele, por exemplo, na USP, dá pra falar lá e tal. Ele faz algumas afirmações categóricas, assim, engraçadas, a gente tenta conversar e tal, mas ele fala um negócio muito interessante, que se você interpretar a ciência com as ferramentas científicas e interpretar a Bíblia ou a religião com as ferramentas religiosas, uma coisa não vai conflitar com outra. O problema acontece quando você quer, com as ferramentas científicas, interpretar a religião e com as ferramentas religiosas interpretar a ciência. Aí vai dar conflito, vai dar pau mesmo. Então, nesse ambiente que a gente está, o que a gente tem encontrado é um grupo de pessoas já cristãs, outras pré-cristãs, né, começando na caminhada e tal, outras já mais velhas que olham e falam, deve haver um jeito de exercermos uma espiritualidade equilibrada com o mundo acadêmico, porque tem. Mas nesse ambiente da faculdade, a pressão toda, a Adriana falou, é verdade, a pressão toda vai no sentido de que você pode crer em qualquer coisa, desde que não seja num Deus onipotente, onipresente, e muito menos dizer que esse Deus se manifestou em forma humana na pessoa de um sujeito chamado Cristo. É mesmo. O resto, meu amigo, você pode acreditar no que você quiser. Então a universidade vai trabalhando para desmontar isso. Por isso que eu chamo isso de ditadura da incredulidade. Nesse negócio você não pode crer. Todo o resto à vontade. Não, você pode ter ser uma mesa cheia. De pendurar o símbolo da paz da gnóstico, as coisas, é muito esquisito. Os caras acreditam em umas coisas assim. E aí quando você fala que você acredita em Deus, que Jesus encarnou e ressuscitou, eles acham que você é alienado. Agora e aí, qual é a explicação disso? Por que é assim? Porque assim, a gente estava gravando um outro programa sobre pós-modernismo aqui, e falando sobre essa abertura que a pós-modernidade gerou nas pessoas para sei lá, uma reflexão mais da espiritualidade, se abriu para um monte de coisa aí. Mas aí você está dizendo que em relação ao cristianismo, aí fica isso é fácil de pegar, Cassiano, porque é o seguinte, o cristianismo é a única religião exclusivista. Ao mesmo tempo... As monoteístas, né? Não, nem tanto. O islamismo. Por exemplo, o Islã admite Jesus, sabia disso? É como um profeta, e né? Fala até que ele é um profeta maior do que Maomé, né? Mesmo o judaísmo admite Jesus como um profeta. Mas não como Messias. Mas Jesus. Mas é um cara importante. Agora, existiu. Agora, não, mas isso até o espiritismo. Exato. Para o cristianismo, não tem ninguém mais importante. E como o grande valor da pós-modernidade é a tolerância, né? Então acho que esse aí exatamente. Então, por exemplo, você não tem problema nenhum, você não vai ter problema nenhum, dificuldade nenhuma conversar sobre Deus. Por quê? Porque Deus, cara, pode ser um pé de alface. E daí se você quer acreditar no pé de alface? Pode ser a vaca. E daí? É válido, né? A palavra de ordem na universidade não, isso aqui é válido. Então, se é válido, beleza. Agora, é válida. Se é válido, pronto, cara. Agora, você dizer, meu amigo, que há um só Deus e que esse Deus se manifestou numa forma de pessoal, uma pessoa, e que tem nome Jesus Cristo,
Aí, peraí, meu amigo, peraí. Não é pra tanto, né? Você tá querendo dizer, então, que o cara que é um baita de um cara legal, o cara segue uma religião lá, XYZ, ele cumpre os requisitos, vai pro inferno. Você tá dizendo isso pra mim, cara? Uhum. E você tá dizendo que se eu não faço parte, eu também vou? Não, essa religião não me serve e vou além. Não tolero essa religião aqui no nosso meio. Por quê? Porque não tem. Nós estamos no universo do conhecimento. Não tem lugar para um monopólio de uma verdade somente. O cristianismo, nesse aspecto, é uma verdade somente. É um aspecto da verdade. Não é a verdade. Por isso, a confusão vai para cima mesmo. A tolerância acaba aí. Aí a tolerância acaba. É como tentar chegar num indiano e dizer assim: olha, Jesus é Deus. Aí o cara vai dizer para você assim: claro, que bom. Descobri mais um. A gente já tinha 330 milhões, agora nós temos 331 milhões. É verdade. Entendeu? Aí você diz assim pra ele: não, você não entendeu. Jesus é o único Deus. Peraí, não, senhor, ó. Aquele macaco é Deus, essa planta aqui é Deus, aquela vaca que vai passando ali é Deus. Tudo isso aqui é Deus, cara. Que é você pra dizer que esses caras não são Deus? E vem com esse Jesus maluco aí, que eu nem sei quem é. Agora já nem quero esse cara mais como Deus. Volta pro 330 milhões. Volta. Entendeu? Então é nesse ponto. O problema do cristianismo, o cristianismo é exclusivo, ele exclui qualquer outra possibilidade. Isso é muito claro para o pessoal da academia. Então você é levado a crer no não crer, na incredulidade. E eles vão demonstrar por A mais B, especialmente por conta das peripécias que os cristãos já acumulam ao longo dos séculos, 2000 anos de história, que olha, você faz parte dessa, falta argumento, né? Dessa igreja aí, olha aqui, ó, nos anos tal, papapá, nos anos tal, e para ajudar na era contemporânea, olha, você é da igreja do fulano lá? Aquele lá? Olha, é verdade, ó, sai na televisão assim. Hoje, ser cristão, a gente lava na nossas boca mãos. de gente que não é cristã, é motivo de piada, de chacota. Mas sempre quando alguém vem falar, você é cristão agora, você fala, não tem nada a ver com ele. A igreja é outra. Primeiro você começa a falar o que você não é, né? Exatamente. Então, esse peso, esse esforço todo é pra gente, pra levar a gente a desistir mesmo. Tem gente que não aguenta e sucumbe à pressão, porque ele vai comparando e aí ele olha para a igreja que ele vê em volta e vê aquela coisa toda, ele fala, os caras têm razão, cara, eu tô vivendo um conto de fadas. E aí outra dificuldade é que você tocou muito legal, por exemplo, você conhece a história de Esther? Sim. Você conhece a história de Esther, né? Agora, se eu contasse assim, se eu fizesse a seguinte pergunta, o que um concurso de Miss, uma influência política poderosa, um livro onde o nome de Deus não aparece, a preservação de um determinado grupo étnico e uma festa proclamada para todos os tempos, tem a ver, tem em comum? Faz sentido o que eu tô falando? O que isso tem a ver? É o livro de Esther, cara. O livro da Esther começa com um concurso de Miss. É verdade. Certo? Isso não é ensinado para as crianças? A história da rainha Esther. Pois é, eu queria ver como é que os caras... É que eu não cresci na igreja evangélica, então eu não sei. Quando meus filhos cresceram, eu já tinha ensinado essa história para eles em casa. Mas eu queria saber como é que os professores ensinam, por exemplo, como é que Esther foi aceita pelo rei. Você sabe como é que foi? Do cetro, né? Não, cara. Não, de como ela virou, quando ela virou Miss, né? No início da história. Primeiro ela virou Miss. Qual era o primeiro requisito para ser Miss? Tinha que ser virgem. Ser virgem, ponto. Segundo, ser bonita. Certo? Quer dizer, então tinha que ser 0 quilômetro e bonitinha. Beleza. Aí vai pro palácio, certo? Aí ficam todas no harém, aí Quanto tempo? O rei vai lá e leite escolhe. De aveia da Vênus, de couve, essas coisas. 6 meses, tomando banhozinho de leite de rosa. Se perfumando, cuidando da pele. E o rei avaliando. Agora, como é que o rei avaliava? Não quero nem saber. Tá na Bíblia, velho. Tá na Bíblia. Pega o texto lá, seu Zé. Sabe como é que o rei... Né? Eu não quero aqui ser desrespeitoso, ou perdão aqui da Adriana com a gente, cara, a avaliação do rei era na cama, seu Zé. Tá lá, todas as mulheres que foram pra esse concurso de Miss, até chegar em Esther, tiveram que passar a noite com o rei. Agora, tu não me acha... Passar a noite com o rei. Passar a noite com o rei quer dizer o quê? Quando você casou com o Paulinho... É a corte, é a corte. Adriana, eu sou casado com a
Adriana é casada, vocês são casados. Quando você foi passar a noite com o Paulinho, você ficou vendo televisão, filha? Não pode falar, né, amor? Não precisa, a gente sabe. Não precisa saber os detalhes, mas a gente sabe. E foi exatamente o que a Esther fez. E detalhe, para o rei chamar de novo, ela tinha que agradar o cara. Então isso mostra que Esther não só deu, como deu direitinho. Opa! Como fez bem feito, né? Deu direitinho. Agora, meu amigo, minha amiga, como diz aquele cara do rádio lá. Experiência, né? Porque ela era virgem, mas alguém a tinha instruído. Eu penso que a menina era virgem, que era burra. Agora, como é que esse negócio é ensinado para as crianças? Isso é uma história real? Isso é um negócio que de fato aconteceu? Ou é ensinado como se fosse uma fábula? Agora, imagina o efeito disso na cabeça de uma criança, que é uma história, é uma fábula. Até porque na escolinha da criança eles ensinam outras coisas, assim, né, que não tem na Bíblia. Tem muita coisa, né, no Antigo Testamento que termina nesse mesmo Tem modo. Jonas. Pois é, então agora, imagina, nossas crianças dentro das nossas igrejas vão ser instruídas com as historinhas bíblicas. A professora vai contar historinha bíblica. Esse cara cai dentro da universidade, que a premissa universitária do método científico, que é o quê? Nós vamos analisar o fato. Mesmo que ele caia num curso de teologia, de repente ele encontra lá que Esther teve que dormir com o rei. Pô, mas isso não me ensinaram na escola dominical. Me enrolaram a vida inteira. Não, eu tô chocada. Eu tô também. O cara pira, meu. O cara pira. A gente pula essa parte. Eu li que tá escrito que a Esther passou a noite com o rei. Que todas elas passavam a noite. Mas é pecado você ficar imaginando as coisas também, né? Então por isso você não pensa. Mas aí que tá. A Bíblia não camufla, ela não escondeu. Quer ver um outro fato pitoresco? Não teve um momento em que o Davi cortou lá na caverna, lá não cortou um pedaço da roupa do Saul, naquele momento de briga lá. Foi. O que o Saul tava fazendo? Tá fazendo cocô. Aliviando o ventre, ficou na Bíblia. Em Juízes tem cobrindo os pés também, o rei que estava cobrindo os pés. Agora imagina, cara, eu já até imagino o que foi, né? Que parte da roupa que ele cortou? Foi? O cara lá, no seu momento, né, passando a mensagem via fax e tal. O cara tá lá, passando fax, imagina o cheiro. Mas o Davi olhou pra aquele, que isso, não mexe no ungido do Senhor não, cara. Deixa esse cara aí, cortou um pedacinho da coisa e largou, o cara tá podre esse cara aí. Mas é interessante também quando, até você falou isso, né, quando os profetas de Baal lá, né, que o pessoal começa a tirar um barato. O Elias tira no saco, velho. Fala mais alto! O cara foi no banheiro, velho. O cara foi escorregar o moreno lá, ó. Grita aí, entendeu? Põe os meninos pra nadar. Agora imagina. Isso na cabeça de um universitário que chega e o cara fala, ó, isso tudo que você acreditou, cara, não passa de conto de fada. O cara não tem onde se apoiar. Ele acha que a fé dele é uma coisa cega. Muitos crentes estão naquela do salto no escuro. Mas, Odri, até quando você falou sobre nas faculdades de teologia, né, tal, mas se você pega naquela época, hoje eu não conheço, né, mas teve uma época da faculdade metodista que tinha, da teologia na metodista, que tinham professores liberais, assim. Você encontra muito professor bom de teologia que não é cristão. Não é salvo muito. Porque isso que ele tá falando, que o Libério tá falando, quando você, sim, mas é uma ciência. Tem pastor que não é crente. E como que a igreja aceita? Tem pastor que não é crente. Não, mas isso mas então ele camufla ser crente. Não, o cara diz. Ele professa que não é crente. Ele não é convertido. Não é convertido, Não é convertido. Não, mas ele não professa. Não professa. Tem pastor que não é convertido. Não, então ele tá camuflado. Não. Agora, por exemplo, se ele professa e falar, eu não creio. Não é crente. Olha, eu não vou dizer a denominação no Brasil, mas se você quiser mandar um e-mail depois para explicar, com certeza. No Brasil, no Sul, tem um grupo de igrejas que eles colocaram lá no estatuto deles que para ser pastor na igreja tem que ser convertido. Eles não aceitam mais pastores não convertidos. Porque há pastores. Gente, que absurdo. Como que o cara vai falar do reino se ele não acredita no reino? Como que ele vai falar de salvação se ele não acredita no reino? Você pode ler a Bíblia sem problema. A Bíblia é a Bíblia. Não, pode contar o que está escrito lá. Você pode, mas você pastorear, você mentorear as pessoas como que é isso, pastor? Ou então eu tenho um conceito bem diferente de pastor. Um psicólogo, ele mentoreia, sei lá, ele lida. É um conselheiro. Ele aconselha, ele faz tudo isso sem a fé. Se você tirar Deus da igreja, ainda sobra muita coisa. Sobra.
Não, sobra, mas como que a igreja aceita? Na verdade, uma grande confusão nossa quando a gente começa a olhar para a Bíblia como um livro científico, né? A gente faz a confusão. Então, assim, a gente usa o mesmo paradigma racionalista, empirista da ciência na interpretação, na leitura bíblica. E aí é um problema sério. E quando o cara chega numa universidade ou num meio, né, com mais pensante aí com esse paradigma, né, ele dura muito pouco. A fé do cara dura muito pouco, porque tá assim, a Bíblia lida à luz da ciência ou do paradigma científico, ela não faz sentido mesmo. Não faz sentido. Chega uma hora que não dá. A afirmação é um livro cheio de... É uma coxa de retalhos, cheio de histórias interessantes, mas que estão distanciados do nosso tempo, do nosso momento, e não faz mais peso para a nossa consciência. Agora, se nem tem um cara aí, colega nosso aí, doutor em física e tal, o problema dele é o seguinte, ele falou assim, não, eu não tenho problema nenhum com a Bíblia e tal. O meu problema é o seguinte, que se Deus existe, se eu tiver que admitir que o Deus da Bíblia que vocês falam existe, então eu vou ter que mudar a minha vida, porque o comportamento que ele exige vai completamente na contramão do que eu quero ter. E eu não quero mudar meu comportamento. Então eu prefiro não crer. E o cara fala isso na sua cara. Já ouvi isso também. Eu prefiro não crer, porque se ele existe eu tenho que mudar meu comportamento. Eu não quero mudar meu comportamento. Eu tô bem assim. Eu nunca vi ninguém falando isso, mas eu já vi atitudes que demonstram isso. É comum. Quando você cai nesse meio, é muito comum. Os caras, você vai fazendo amizade com a turma, devagarzinho, e os caras vão ganhando liberdade, e no meio da liberdade soltam. Não, é o seguinte, por exemplo, você não tá me vendo aí, né? Você, sei lá, depois você dá em algum lugar, dá um endereço aí, vê umas fotos aí. Eu não cheguei do jeito que eu tô aqui na universidade, não cheguei assim. Cheguei bonitinho, vestido de pastor. Eu sou pastor há quase 20 anos. Eu saí do ambiente eclesiástico, em direção de uma igreja, e fui estudar ciências sociais, imagina. Quando eu olhei aquela molecada lá, eu falei, tô ferrado, cara, o que eu tô fazendo aqui? Entendeu? Fui lá para um propósito pessoal meu. Eu só fui usando isso para conduzir em outra linha. Mas teve uma ocasião que eu decidi então fazer amizade com um grupo de bicho-grilos lá. Os caras tudo cabeludo, barbudo e tal, bermudão. E não, qual a melhor hora pra fazer amizade que na hora da comida? Vamos comer junto. Então pega o bandejão, vai sentar com os caras. Ela sentar, parecia que tinha uma mola, sabe? Sabe gangorra? Quando você tá em cima, o cara tá embaixo e vice-versa. Eu sentava, os caras levantavam. Porque você tava vestido como um pastor. Os caras levantaram. E larga você sozinho, dá licença. Largava na cara mesmo? Na cara dura. Eu cacetada. Aí você cheira debaixo do braço, né? Você não sujou nada e tal. Aí na segunda vez fiz a mesma tentativa. Mesma coisa. Terceira vez, os caras saíram de novo. Alguém viu isso, um colega de turma viu, me chamou no canto e falou assim, ô pastorzinho, você não sacou o que tá acontecendo, pô? Eu falei, o que foi? Os caras sabem que você tá aqui pra catequizá-los. Nossa. Então, mano, se você veio pra catequizar a galera aí, os caras não querem conversa com você. Falei, o que eu preciso fazer pra mostrar pra esse cara que eu não quero catequizar ninguém aqui, minha intenção não é essa, não, porque eu não sou jesuíta. Falei, então o que né? Aí os caras... Fiquei pensando, aí Deus falou comigo, olha, você tem que se parecer com eles. Foi quando eu comecei a deixar meu cabelo crescer, minha barba crescer, andar de camiseta, bermuda, de sandália, né? E tal. E avisei na roda que eu não ia mais cortar o cabelo. Aí fizeram uma aposta comigo. Você não vai ficar 6 meses de cabelo crescido, porque a turma da tua igreja não vai deixar. Falar, o pessoal da igreja, como é que é? A turma da tua igreja não vai deixar. Eles fizeram isso. Olha, conhecia já. Você vai ver, cara. Eu falei, mas aí que você se engana. Eu sou livre, cara. Eu aposto com você. A partir de hoje eu não corto mais o cabelo. Aí o cara, tudo bem, mas eu te garanto, os caras vão te tosar, velho. Ou então vou te expulsar. Das duas, uma, né? Gente, vamos ter que bater uma foto dele pra colocar no post desse podcast, porque todo mundo vai ficar curioso. Aí o que foi engraçado, né? O que foi muito engraçado? Um dia de calor eu amarrei o cabelo, igual eu tô com o cabelo amarrado aqui hoje, tal. E o cara entrou de frente. Conforme ele entrou de frente, ele já saiu gritando. Não falei, mano, que esse cara ia te tesourar, que ia deixar você pastorar mais você, não sei o quê. Fica vigiando. Ele tava vigiando, claro. Aí foi aí, seu palhaço, eu soltei o cabelo, né? Poxa, não cortou mesmo. Não cortei.
Engraçado, hoje esse cara é membro de uma igreja. Olha só. Por causa da porcaria de um cabelo. Agora, os crentes. Tá perguntando aí, Cassini, e os crentes? Bom, a primeira pergunta que eu comecei a receber dos meus colegas é: ô, irmão Libério, você está bem? Sua família tá legal? Tá com alguma dificuldade e tal? E você vê que os caras estão perguntando, não é porque estão muito interessados. Eles estão olhando assim, cara, o que a faculdade tá fazendo com esse moço? O cara era um dos nossos, agora foi pra lá e tá virando esse bicho grilo aí que nós estamos vendo. Se conformou com o mundo, Exatamente, né? Primeiro argumento. Tem até um pastor que briga comigo, eu vou te levar no meu barbeiro. Eu falei, você tá louco, o cara arranca meu scalpo lá, não vou lá não quero saber. Mas essa é a ideia que se tem, né? Então a gente foi trabalhando isso, são 10 anos, né? Você entrou como estudante e viu a faculdade como um ambiente propício para. Não, eu olhei para aquilo e falei para Deus, eu não sei o que eu faço aqui. Eu fui para estudar antropologia. É mesmo? Eu não fui lá. Você foi pra antropologia e foi pra sociologia? Não, eu fui meu alvo. Fala isso. O negócio é o seguinte. Concorrente? O negócio é o seguinte. Explica a piadinha. Por que você tá bravo? Não, porque tem uma rixazinha. Ah, tá. Igual farmacêutico e. Na Universidade de São Paulo é o seguinte: você tem o curso de Ciências Sociais. Então, dentro das Ciências Sociais tem a divisão política, antropologia e sociologia, né? E nesse, meu alvo era ser antropólogo. Meu alvo primeiro era esse. Aí caiu na realidade? Não. Aí eu fui e comecei a estudar sociologia, que você é obrigado a fazer todas as sociologias. E depois escolhe a linha, né? Depois você vai escolher onde você vai andar. Então, é nesse sentido. Então, não me recrimine que eu não mudei de... Não virou bandeira, não. Vossa Excelência, não recrimine. Eu continuo querendo entender a cultura, por que a gente faz o que faz, do jeito que faz, pra que faz, essas coisas aí. Então, eu fui pra estudar, porque eu tava, por exemplo, de saco cheio de assistir o Fantástico, sentando pau em missionário com tribos indígenas. Como dói, né? Me encheu o saco. Um dia me encheu o saco, eu falei, quer saber? Eu vou estudar esse raio dessa antropologia pra dizer pra aqueles palhaços dos antropólogos da FUNAI. Eu espero que eles me ouçam. Espero que eles ouçam. A gente também espera. pra eles dizer pra eles assim, olha, cara, isso aí que você estudou, também estudei. E não é nada disso que você tá falando aí, não. Você tá por fora, meu irmão. Não é por aí, não, né? E lá nesse meio tempo aí, eu comecei a ver aquela meninada, literalmente, como Jesus viu o povo de Israel no tempo dele. Como ovelha sem pastor. Como um campo missionário, né? Você ovelha sem pastor. Eu não pensei em plantar igreja, eu não pensei em fazer missões. Mas em dar atenção pra meninada mesmo. Eu vi gente que não tinha cuidado pastoral. E foi isso que eu vi. Eu falei, Deus, o que eu faço? Deus me botou num grupo de estudantes onde o único cristão era eu, literalmente. Não tinha nenhum outro cristão nominal. O único cristão era eu. Trabalhei 2 anos com esses meninos e foi aí onde eu percebi as possibilidades que podiam aparecer. Deus foi mudando, foi alterando as coisas, né? Foi quando um deles soltou assim, numa reunião de trabalho, ele falou, olha, cara, você sabia que você é nosso guru? Aí eu dei um pulo pra trás. Que legal. Para com isso, velho. Eu não quero ser guru de ninguém, não, meu. Como você não é? Não, sei que você é o cara que... Pô, meu, você é mais velho, pô. Obrigado pela... Obrigado por lembrar, né? Valeu, né? Não, mano. A gente pergunta, você tem sempre uma outra palavra, não sei o quê. A gente tá aqui, tá. Que legal. E eu falei... Pô, Deus tá falando e eu não tô nem ouvindo, cara. Esses caras estão dizendo, nós aceitamos você. O que você fala, o que você fala é importante. E foi aonde a coisa começou. Depois de 2 anos e meio, quase 3, Deus mandou eu lidar com os crentes. Aí a parada foi dura, né? Piorou entendi. um pouco. Não, porque os crentes correm de mim, né? Porque os crentes têm aquele estereótipo de pastor, vou conversar com esse barbudo cabeludo? É esquisito, cara, é diferente e tal. E aí que a coisa começou a andar, Mas a Toca do Estudante nasceu nesse contexto, então? Foi nesse contexto. Mas hoje é um pastoreio de cristãos ou não necessariamente? Hoje é uma mistura só. Deu muito trabalho para fazer o pessoal entender que nossa função na universidade não é adquirir ou fazer adeptos da nossa seita. Entendeu? Dentro da universidade mesmo, dentro do trabalho. Dentro da universidade. Nós estamos em várias universidades. Estamos na PUC, na USP, PUC São Paulo, USP, Unicamp, Mackenzie, o Fiscar e por aí vai. Tem uma opção de lugar aí. Depois a gente dá um endereço aí. Então, hoje a gente tenta ensinar para os caras, né? Já tem uma liderança formada para isso, que o mais importante é transformar
a faculdade ou dá a oportunidade dentro da universidade de um lugar seguro. A universidade não é um lugar seguro para ninguém, nem para cristão, nem para não cristão. Porque ela mina realmente o ambiente, a gente falou no começo, o ambiente vai minando os valores, vai fazer peso em cima da sua crença religiosa, vai desafiar você a evoluir, né? Eu meio que detesto essa palavra, mas estão usando, né? Meio que detesto, é ótimo. Não, é porque evolução adquiriu o sentido, status semântico de melhoria. É verdade. O fulano evoluiu, quer dizer, melhorou, né? Mas ninguém acha, por exemplo, quando o médico fala assim, o câncer evoluiu, que o câncer ficou legal. Ficou bom. Ninguém acha. Evolução não quer dizer melhoria, né? Mas na cabeça da academia é assim, o sujeito ainda vai ser iluminado e vai evoluir, vai ficar livre dessa crença primitiva de uma religião furada. Né? Então, dentro desse ambiente, a gente tem ensinado para a liderança que a toca é lugar seguro no campus. Ela não é um lugar físico, ela é um conceito. A gente pode se reunir numa sala vazia, no gramado, debaixo de uma árvore, numa cozinha comunitária, pode se reunir fora da universidade, em algum outro canto. O conceito é estar junto com pessoas que querem fazer amizades eternas. Você quer fazer amizades eternas, a gente chama o cara, vem com a gente. A gente vai falar um pouco de tudo, inclusive sobre Cristo. Nós vamos trabalhar sobre espiritualidade cristã. E como vocês marcam reunião, assim, pra se encontrar? Hoje em dia, né? No meu tempo era difícil descobrir onde estava a ABU na universidade. Nossa, mas era difícil mesmo. Tá no site, tá em todo lugar, né? Não, você faz... Tá marcando as coisas aí. Você faz via e-mail, listas de e-mails, tem grupos, né? Tem grupos de e-mail, são coisas regulares, na verdade. As coisas são regulares. Né? Não é assim, todo começo de semestre o pessoal se reúne e decide onde vai se encontrar, né? Mas é sempre uma construção coletiva, né? É sempre um caminhar assim junto, essa é a ideia. Pra se achar é fácil, a gente tem alguns lugares que faz cartaz, outros é boca a boca. No começo do semestre, do ano letivo, a gente faz a recepção da bicharada, que a gente fala. Vocês participam do trote? Não é que a gente participa do trote, a gente ajuda a pintar a meninada. Certo? A gente ajuda mais. Nossa, que legal. Mas ao mesmo tempo que a gente faz cara, você entrou na universidade, que legal, e agora? Então nós entregamos um folheto produzido pelos próprios estudantes que chamamos de Guia do Bicho. Que legal isso. Então são informações importantes para o cara se locomover nos seus primeiros 6, 8 meses dentro da universidade e se localizar, e aí ele vai nos achar. Ele vai se ligar a nós logo de cara. Porque bicho é assim, né? O cara chega na faculdade, ele é bicho. É bicho mesmo. É um bicho. Nossa, a gente se perde um monte. Pois é. Nossa, então os veteranos cristãos têm essa preocupação. Então a gente tem um textinho pequeno de quem nós somos e tem informações do tipo, olha, onde tira a sua carteirinha, quais as linhas de ônibus, o mapa do campus, onde você pode reclamar sobre passe escolar e por aí vai. Uma porção de informações úteis. Eu preciso de um xerox barato, onde é que você vai? Vai em tal lugar. Informações gratuitas. Pra o quê? Pra dizer pro cara, nós estamos aqui pra te servir. Pra te ajudar. E tem lá o nosso site. Aí o cara, lê o site. tocadeestudante.com.br. Não, .org só. tocadeestudante.org. Então se você tá na universidade, procura lá no site, vê se tem esse trabalho lá. Deu até vontade de fazer de novo. Nossa, que pena que vocês não estavam lá na... Eu fiz faculdade na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mas me perdi tanto no começo. E tudo, assim, até questão de... Eu me formei em 2003. São 4 anos de faculdade. Hoje tem lá. Mas aí depois eu me formei e fui pra UEM. Na UEM também não tinha. A UEM é de Marília, né? Não, Maringá. Aí eu fui pra UEM. A gente tá em Maringá e tá no Sesumar. No Sesumar, eu conheço. Aí eu fiquei na UEM até 2006. E a gente sente falta mesmo de um porto seguro, porque assim, às vezes, igual aconteceu comigo em Maringá, eu cheguei em Maringá, eu não tinha uma igreja lá pra frequentar, então eu tinha falta de compartilhar experiências, de escutar, de estudar a palavra, de conversar com as pessoas mesmo sobre essas afinidades que a gente tem. Sim. E aí não tinha lugar. A ideia nossa aí é justamente essa. É legal isso. Né? Então a gente criou essa ideia. A gente faz 3 coisas básicas. Para nós é muito simples, né? A gente faz amizade com as pessoas e depois de uma amizade sólida estabelecida, a gente apresenta o melhor amigo e num terceiro momento a gente apresenta a família do melhor amigo. Esses são os princípios que nos norteiam.
né? Qualquer coisa que a gente vai fazer que não vai redundar em uma amizade, a gente prefere não fazer. Entendeu? Uhum. Então, às vezes eu recebo algum e-mail assim, do tipo, vamos declarar a USP para Jesus, fazer um grande culto evangelístico. Olha, eu respeito isso, eu não tenho problema mas foge com isso, do foco, mas né? não é o que a gente quer fazer. A gente, quando começamos esse negócio, a gente pensou o seguinte: vamos fazer de uma maneira que quando esses caras da universidade perceberem, vai ter crente saindo tudo que é buraco que eles não vão imaginar. Uhum. Mas é muito legal. Nosso alvo é ter grupo espalhado em todas as unidades da universidade. Isso começou lá na USP, isso em 2000. O pessoal não entendia muito bem. Como assim? Falei, vamos ficar. Um dia a gente fez uma ceia, por exemplo, com uns gringos que vieram e tal, e os estudantes brasileiros e tal, na Praça do Relógio da USP. Tá? E aí resolvemos fazer uma ceia. Nessa daí vem 3 bicho-grilo, mas bicho-grilo mesmo, e os caras vinham rasgando uma seda. O que é rasgar uma seda lá na USP? Imagino. Né? Fumar uma maconha, fumando. Nossa, eu não conheci. Nós sentamos lá em volta, lá num círculo, né, e tal, e já tava atardecendo, e o cara chegou e perguntou assim: e aí, o que vocês estão fazendo aí? Eu falei, nós estamos falando de Jesus. E realmente era só crentes naquela reunião, tinha uns 30 meninos lá, uns 10 gringos e tal. Podemos ficar? Falei, fica aí, velho. Falei, agora vai ser minha chance de ensinar nas duas pontas. Então eu chamei a atenção da meninada e falei o seguinte, pessoal: aqui nessa faculdade você pode ser qualquer coisa. Eu falei isso agora há pouco, né? Pode ser hippie, beatnik, budista disso, xeixo, né? Que emo, dark, gótico, o que você quiser. Cult, sem cult, não importa. E os caras te elogiam por isso. Só não pode ser cristão. Quando você é cristão aqui, declarado, todas as atenções se voltam para cima de você e todo mundo se esforça para te demover da tua crença e muitas vezes te alijam do convívio e tal e tal. E isso é ruim, não é, pessoal? Não, é ruim, mas eu quero fazer um desafio para vocês aqui. Não vamos desistir dessas pessoas. Como assim? É simples. Paciência nós já temos. Uhum. Isso é uma qualidade do ser humano, ser paciente. Alguns são mais do que outros. Agora, o que nós não temos é uma qualidade que Deus tem, um atributo de Deus, que é longanimidade. Paciência tem a ver com coisa, com projetos, com situações. Longanimidade tem a ver com pessoas. Ou seja, é não desistir das pessoas, apesar das pessoas. Então, pessoal, eu quero instruir vocês aqui, desafiar vocês a deixar o Espírito Santo produzir esse fruto na sua vida, de ser longânimo. Porque você na raça tu não consegue não, velho. Na raça você quer dar um chute no cara lá entendeu? É o Espírito Santo que produz isso em nós, beleza? E aí os caras vão zoar nossa cara, vão tirar um sarro, vão fazer pressão, vão esculhambar, vão escarnecer e tal, mas a gente vai ficar ali. E um dia eles vão parar pra perguntar: poxa, mas por que você faz isso? Porque o Espírito Santo me ajuda a entender quem é você, que você precisa de ajuda. Olha, cara. E os caras vão pirar. Que aula. Meu, um desses caras sentados, dos 3 ali que sentaram, pô, meu, pode crer. Se isso acontecer, olha, meu, os caras vão pirar, mano, você nem imagina só. Legal, um daqueles meninos hoje faz parte de um dos grupos. Olha, que legal. Eu sou muito esperto, né? Você tá vendo com o meu olho azul, cara? Tá vendo aí, Paulo? Tô vendo, é azulzão. Você é bem loiro também. Eu sou bem loiro e meu olho não é azul, galera. Imagina. Eu já vou pôr sua foto aqui. Meu, é porque tá na escritura. Eu não tenho que fazer força. É o Espírito Santo que vai fazer. Que a Toca nesse sentido, ela não é um movimento de estudantes. Ela é uma organização cristã não governamental. Nós fazemos de tudo, inclusive discutimos sobre espiritualidade cristã ou conversamos sobre. Nós não temos reuniões, nós temos encontros. Por exemplo, quando vocês foram namorar, você falava assim: pessoal, tem uma reunião com a Adriana. Sábado à noite eu tenho uma reunião com a Adriana. É assim que rolava? Não, com certeza. Por que não? Reunião demanda o quê? Reunião demanda, alguém vai falar. Formalidade. Eu tenho que ouvir. A gente tem encontro. No encontro tem a partilha. Isso quer dizer que tá todo mundo ali no mesmo pé. Eu vou encontrar com os meus iguais. Então, olha, que horas são seus encontros? Nossos encontros são tais dias e tal. Ó, nossa família se reúne em tal lugar. E é uma grande família que se apoia dentro e fora do campus. Muito legal. É um acompanhamento mesmo, né? Hoje tem pastores, eu não faço sozinho mais. Que legal. Eu não sei quantos tem, mas se vocês pensam em perguntar, esquece, porque eu não faço ideia. Tem lugar que eu chego lá, às vezes,
alguém vem e fala, cara, montei uma toca do estudante lá na faculdade, não sei o que lá, da virada da curva do Rio. Poxa, que legal, cara. Não, peguei as orientações no site e olha, estamos tocando. Que legal. Poxa. E como que ele faz pra montar? Porque assim, tem algumas pessoas que estão nos ouvindo que eu acho que ele que faz faculdade, estão querendo procurar aí a toca do estudante. Ele descobriu que não tem toca de estudante na faculdade dele. O que ele tem que fazer? Vocês ajudam. Se ele já tá pensando nisso, ele já faz parte da toca. Olha, que legal. Ele tem que fazer amizade com as pessoas. Aí alguns passos práticos. Qual que é a ideia? A gente se reúne, se encontra, lógico. Para haver um encontro tem que haver um momento para isso. Pelo menos uma vez por semana. Então, nossa sugestão é que você use uma hora cheia. O que é uma hora cheia? É o intervalo entre o período da manhã e o da tarde, e entre o período da tarde e o da noite. É entre meio-dia e 2 da tarde, entre 6... Entre 5 e 6 e meia. Vamos lá. Né? E aí, cara, começa a olhar em volta quem são as pessoas que topariam conversar com você ou trocar uma ideia no sentido de conversar um pouco sobre espiritualidade cristã nesse momento. Detalhe, cara, você tá me ouvindo, presta atenção no que eu vou falar. Não faça culto. repete. Não faça culto. Vamos iniciar cantando. Seja a sua vida culto permanente. Poxa, cara. Não leva o violão só se for pra tocar Raul Seixas, cara. Toca Raul. Toca Raul e sagrada todo mundo e tal. Não estamos lá pra agradar o pessoal. Falei das flores. Isso. Não é que a gente é contra culto. Culto tu vai no domingo, seu Zé. Pelo amor de Deus. Né? Abre espaço pra turma conversar, aprimorar a amizade e tal e tal. Quer levar alguma coisa mais ou menos preparada? Leva um pão com presunto. Pode ser, mas... Leva uma coisa preparada. Essa turminha já pensa em comida, é um negócio sério, né? É que eu tô vendo bolinho daqui. Eu também, agora que eu vi chocolate e tal. Mas olha, o que a gente faz, a gente usa assim com muita eficácia, né? É um livretinho chamado Mais Que Um Carpinteiro, Josh McDowell. Esse autor é fantástico. É um livro fora de série, é o nosso carro-chefe para iniciar uma reunião. Por quê? Porque ele estabelece duas coisas importantíssimas. Na academia, como a gente estava falando, a ditadura é para que a gente não creia. Então, você disser assim, Jesus Cristo é um guru, um cara revolucionário, um cara que realmente quebrou paradigmas, instaurou uma ética diferente, todo mundo vai concordar. Você não vai achar quem tenha coragem de atacar a pessoa de Jesus nesse aspecto. Mas daí você dizer que ele é o Filho de Deus encarnado... Aí já... É outros 500. Muito bem. Dizer que a Bíblia é um livro rico em narrativas, poesias, parábolas, metáforas, sabe? Em vários aspectos da literatura, todo mundo concorda. É um livro clássico antigo, muito interessante. Difícil de entender, mas muito interessante. Mas aí você dizer que é um livro de orientação para a minha vida, uma regra para que eu viva. Velho, para com isso, mano. A minha vida quem faz sou eu. Tempo. Entendeu? Esse livreto vai ajudar você a estabelecer duas coisas. Primeiro, a pessoa de Jesus no lugar dela. E aí veio o detalhe, né? Que muito crente se assusta. Acho que nem vocês vão saber isso. Vamos ver, vou fazer um teste aqui. Vamos fazer um teste aqui. Eu já assustei com o Esther. Fala devagar agora. Vamos fazer um teste aqui. Manda bala, vai. O negócio é o seguinte. Me diz um livro da antiguidade clássica. Bíblia. Em que... Não, esquece a Bíblia. Nem sei a pergunta. Em que Jesus é retratado. Detalhe, que não tenha sido escrito por cristãos. Flávio Josefo, ele citou Jesus. Isso aí você está falando porque você leu, que você estudou. E o que o José falou de Cristo? Ele fez um retrato histórico ali do personagem e tal. Eu não me lembro. Tem certeza? Um antropólogo versus um sociólogo. Bola na fogueira, Cassiano. Não, eu tenho as obras de Josefo lá. Eu não li de capa a capa, eu li em pesquisas e tal. Não sei, eu não posso... Não tá cara, na ponta tem da uma língua, notícia triste pra você. A única coisa que José fala de um tal de Crestos, nem de Cristo não é que houve, por causa de um tal de Crestos, uma confusão tal que no tempo de Cláudio os judeus foram expulsos de Roma. O que corrobora com o relato de Lucas, quando Paulo encontra com Priscila e Áquila, que por conta dos judeus em Roma, e aquela confusão entre judeus cristãos e não cristãos, obrigou o Cláudio a expulsar os judeus todos de Roma. E Paulo encontra com Priscila e Áquila.
É a única referência que nós temos na Antiguidade Clássica, fora da Bíblia, sobre Jesus Cristo. Jesus não existe fora da Bíblia. É que os cristãos reuniram todos os livros na Bíblia, né? Não, eu tinha um professor esse aí é apócrifo, então, esse Frestas. Que o grande questionamento dele era esse mesmo, a existência do Jesus histórico, né? E eu lembro que me pegou de surpresa, assim, na hora, eu falei, rapaz, tem gente que questiona isso ainda, né, e tal. Tem. Mas tem, né? Então Jesus não existe fora da Bíblia, tá? E a Bíblia é um livro comprometido. Por quê? Foi escrito por cristãos, por gente que crê. Ela mesma declara isso dela mesma. Olha, a profecia foi produzida não por vontade humana, mas por causa de homens inspirados por Deus. Ela faz essa afirmação sobre ela mesma. Então é um livro que não é isento. Não estou dizendo que a Bíblia não tem valor, mas estou dizendo que fora da Bíblia, Jesus não existe. Então, se a gente quer repartir esse Jesus com o nosso colega, nós temos que primeiro estabelecer a autoridade de Jesus. E esse livretinho aí, o Márcio Carpinteiro, nos ajuda nisso. E aí o cara fala, tá, mas e agora? Eu conheci Jesus, como é que eu posso aprender mais sobre ele? Aí você vira pro cara, tá na Bíblia. Aí tu leva o cara pra Bíblia. Só pra você ter uma ideia, dá uma palhinha aqui. Um dos capítulos é assim, ó, Jesus, ele era mistificador, lunático ou senhor? Senhor. Por quê? Né? Só pra não pensar, não vou discutir o livro aqui agora, mas a ideia é essa. Então, usa esse momento, leva o livrinho, liga lá vou fazer uma propaganda de graça aqui pra Betânia. Liga pra Betânia, compra o livro com desconto, sai R$8, os caras mandam entregar na tua casa. Por quê? Porque ele ajuda o cara a entender a pessoa de Cristo. Qualquer evangelização que parte do ser humano não é evangelização. Evangelho é a apresentação da pessoa de Cristo. Esse livretinho vai te ajudar a fazer isso. E no segundo passo, você já ganhou a amizade do cara, o cara já é teu colega, ele sabe que você vai ter dificuldades no curso, que você não foi legal naquela prova, que o professor A, B, C lá foi injusto com você na tua avaliação. Ele vê como você está resolvendo as tuas questões, ele está vendo isso. Ele vê tudo mesmo. Você vai ganhando a confiança dele. E aí é o momento de chegar a posteriori na Bíblia. Mas não faz culto, meu amigo. Só se Deus botar. Eu acho que o nome desse programa vai chamar Não Faz culto na universidade. Só se Deus falar assim, ó, ô Zezinho, sabe? Agora botar assim no outdoor, assim, naquele quadro de aviso mais cobiçado da tua faculdade, quando você entrar, tá piscando em letras neon, assim, sabe? Faça culto. Faça. Aí faça, cara. Não vai desobedecer Deus, não, entendeu? Não faça isso, por favor. Mas não me faz culto, cara. O pessoal não quer fazer um negócio desse, tá? É isso aí.